Bom dia, amados e amadas, como vocês estão? Hoje eu desejo a vocês um dia cheio de luz, um dia cheio de cor, um dia cheio de inocência, tá certo? Professora Sanilde Macedo, hoje nós teremos aulas de língua portuguesa, porque eu sei que vocês gostam, a professora também gosta, então vai dar tudo certo. Hoje nós vamos fazer, hoje sexta-feira, hoje é dia da nossa leitura cronometrada. É aquela leitura que você, na sexta-feira, você vai ter o quê? Você vai ter o bônus. O que é isso? Você vai conseguir ler mais palavras em 1 minuto. Por quê? Porque você já está íntimo do texto. Você já leu esse textinho segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, todos esses dias aí, e sexta hoje, né, gente? Desculpa. Então, todos esses dias aí serviram para vocês criarem intimidade com o texto. E hoje, sexta-feira, no dia da leitura cronometrada, vocês deixarem o texto fluir. Hoje o texto vai fluir, vai sair sem a menor interrupção de fala, sem subtração de palavras, de letras. Por quê? Porque vocês já treinaram. Vocês já, desses dias anteriores, vocês criaram intimidade com o texto. Então, vamos lá? A professora vai ler aqui e vocês vão ler aí. Ok, meus amados? Leitura cronometrada. Comece aí, coloque o texto aí também para vocês e vamos contar aí 1 minutinho, tá bom? Vamos ver se a gente consegue ler quantas palavras? Vamos lá. O texto de hoje é o texto 18 da semana de 7 a 12 do 12. Tempo para tudo. Amados, esse é um texto da Bíblia Sagrada, é um texto que a gente tem que ter toda a reverência, porque é a palavra da vida. Eclesiastes 3, vamos lá. Tempo para tudo. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que foi plantado. Tempo para matar e tempo para sarar. Tempo para demolir e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para gemer e tempo para dançar. Tempo para atirar pedras e tempo para ajuntá-las. Tempo para dar abraços e tempo para apartar-se. Tempo para procurar e tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo para calar e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para guerra e tempo para paz. Vocês vão encontrar no livro para ler e reler, tá bom, gente? Esse texto aí, tirado da Bíblia. Então, vamos conversar aqui um pouquinho, meus amados, sobre a leitura desse texto. Se nós trouxermos esse texto aqui para a nossa realidade, o que o texto fala? O texto fala que tem tempo para tudo. E o tempo de vocês agora é o tempo de ser criança, é o tempo de brincar, é o tempo de aproveitar e é o tempo só de estudar, tá certo? Então, assim, que a gente peça a Deus para a gente não colocar-se à frente do nosso tempo, que a gente viva cada tempo no tempo certo, tá? Quando ele fala aqui que tempo para nascer e tempo para morrer. No tempo de nascer eu não posso morrer, não é verdade? E no tempo de morrer eu não posso nascer. Então, que a gente saiba, pela graça de Deus, viver cada situação, viver cada fase no tempo certo, no tempo propício, tá bom? Essa é uma mensagem, é um texto que traz uma mensagem para a gente, ok? Agora, vamos para o nosso gênero textual desta semana. Alguém aí gosta de teatro? Vocês já assistiram um espetáculo de teatro? Ou no Teatro 4 de Setembro, ou no Teatro do Boi, ou aí no Teatro do Disseu, ou em outro teatro aqui da cidade? Pois é. Gente, vocês sabiam que para todo aquele espetáculo, toda aquela magia acontecer, tem muita gente por trás. É igual na televisão. Quando a gente vê na televisão, vocês estão vendo aqui a professora falando com vocês, chegando em todas as casas. Mas assim, eu estou aqui, mas por trás, do lado, na frente, tem muita gente trabalhando para que a gente esteja aqui levando essa mensagem, ministrando essas aulas para vocês. E é bom a gente
saber disso, né? Ter conhecimento disso. Não saber que é só quem está aqui na frente que faz o espetáculo, tá certo? No gênero de teatro, nós vamos ver os elementos do teatro, vamos ver a linguagem, vamos aprender a linguagem do teatro, vamos ver o que cada pessoa faz dentro na composição do espetáculo. Então, é bem bacana, porque quando a gente for assistir agora novamente um espetáculo de teatro, seja no teatro da escola, que a gente faça dessas esquetezinhas na escola, a gente já vai ter noção, a gente já vai ter conhecimento, a gente já vai saber. São profissionais também, são profissionais do espetáculo, gente. Olha que coisa maravilhosa. São também profissionais desse espetáculo, que é o teatro. Vamos ver agora com a professora? Deixa eu ir. Ai, meu Deus. Elementos de uma peça teatral. Na peça, nós vamos ter o quê? A primeira coisa, nós vamos ter o autor. Quem é o autor, gente? Aí vocês podem ler com a professora. Autor vai ser o responsável pela criação do texto. Ele vai deixar, quando ele está produzindo aquele texto, quando ele está escrevendo o texto, ele vai deixar fluir. Olha nosso projeto de influência aí, tá, gente? Ele vai deixar fluir toda a sua criatividade. Quando ele está criando o texto, ele vai deixar fluir, vai deixar sair toda a sua fantasia. Esse é o papel do autor. Ele é responsável pela criação do texto teatral. Nós temos outro profissional, gente, também importante. É o adaptador. Dificilmente a gente ouve falar sobre adaptador, não é? Mas existe. Geralmente as peças infantis, elas sofrem uma adaptação das peças originais. Ela tem que se adequar à realidade contextual, à realidade daquele contexto. Às vezes, o teatro não tem condição de bancar todo aquele espetáculo grandioso, que é de uma peça grande. Aí, o que o adaptador vai fazer? Ele vai pegar aquela peça de teatro e ele vai adaptar à realidade. Às vezes, não tem o figurino certo, ele também vai fazer, ele também vai ajudar, ele também vai dar o toque dele nessa parte aí, certo? E o teatro mesmo, meus amados? O teatro é o espaço onde as peças estão sendo ensinadas. Esse é o teatro. E a peça? Olha só essa figura, olha que bacana, gente. Olha que bacana que é um espetáculo de teatro. A peça. A peça é a história que vai ser contada através da interpretação dos atores e também sobre a coordenação do diretor. Então, quando você vê aquela história, você vê, vai ser representada, nós já tivemos aí o trabalho do autor. Muitas vezes também nós já tivemos aí o trabalho do adaptador, tá bom? Então, a peça é a história que vai ser contada através da interpretação dos atores e da coordenação do diretor. Palco. Palco é o lugar diferenciado dentro do teatro, é o lugar diferenciado dentro do teatro que é construído de forma que a plateia tenha melhor visibilidade para assistir a peça. Claro, né, gente? Então, o palco ele tem que ser um lugar diferenciado, porque o palco não vai ficar, salvo em alguns espaços bem humildes, que não dê para eles colocarem um palco, para ficar diferenciado, para que as pessoas que vão assistir, a plateia, vejam melhor os atores. Eles têm que ficar em lugar de destaque, em lugar de relevo, tá certo? E a plateia? A plateia somos nós. A plateia somos nós, o público que vai assistir aquela peça de teatro. Meus amados, tá bem simples até agora, não tá? A gente vai lendo e a gente vai se deliciando com cada etapa, cada parte dessa daí para o nosso conhecimento. Produtor. Olha só a magia aí do teatro, gente. Olha essa cena aí, que bacana. Quem é um produtor? Produtor é quem escolhe qual a peça vai montar, que paga a peça e monta a equipe que vai trabalhar nela. Ó, gente, vocês imaginem agora que o produtor também é uma pessoa bem importante, não é? Porque ele que vai escolher a peça. Por exemplo, ele vai dizer aqui, eu quero a peça Pluft o Fantasminha. Ele escolheu essa peça, aí ele vai montar a equipe que vai trabalhar nessa peça. A equipe aí eu tenho os atores e todo o resto que a gente vai falar aqui, certo?
Então, esse aí é o produtor. Produtor, muito importante o produtor, tá, gente? E o diretor? Né? O diretor, ele vai dirigir os atores. Ele diz onde eles ficarão e como vão fazer os seus papéis. O que é isso? Ó, vocês estão vendo essa moça aqui na frente, nessa imagem que a professora colocou para vocês? Deixa eu te entrar aqui para eu mostrar. Você está vendo ela aqui, meus amados, essa imagem aqui? Onde essa moça ficou, onde essa atriz ficou e esses dois aqui ficaram, a forma como eles estão, a expressão corporal deles, quem é que vai falar isso? Quem é que vai ajudar neles nisso aí? É o diretor, certo? É o diretor que dirige os atores. É o diretor que diz onde eles ficarão e como eles vão fazer seus papéis, certo? Agora, nós vamos para a equipe que trabalha no espetáculo, é a equipe de frente. É a equipe que a gente conhece, é a equipe que a gente vê, que são os atores. O que faz os atores? Os atores, eles dão vida aos personagens. Eles nos envolvem com suas interpretações. Meus amados, é tão verdade isso que às vezes vocês assistem aquelas novelas do SBT, e às vezes tem uma menina que é a antagonista, vamos dizer assim, que ela é a personagem má, que faz maldade. Eles interpretam tão bem que às vezes a gente fica com raiva deles, né? A gente às vezes não para para pensar que ela é só uma atriz que está encenando um papel, está interpretando uma vilã ou qualquer coisa desse tipo. Então, por isso que o texto nos fala aqui que os atores, eles dão vida aos personagens e eles nos envolvem com as suas interpretações, ok? E o cenógrafo? Vocês sabem o que é que faz um cenógrafo? Esse nome aí, cenógrafo, se a gente fosse dividir o grafo com o seno, o que daria? Amados, o cenógrafo, ele vai desenhar o cenário. Por exemplo, se a gente vai trabalhar aqui trechos da peça Pluft e o Fantasminha. Aí o cenário o cenógrafo, esse profissional é que vai desenhar o cenário. O cenário ajuda a compor toda a magia do espetáculo. Vocês imaginem se essas imagens que a tia colocou aí para vocês não tivesse essas cortinas atrás, não tivesse todo esse glamour aí atrás. Será que ia ser tão impactante para a gente que está assistindo? Não ia não, amadinhos. Tá? Então, o que a tia quer chamar a atenção de vocês aqui é que cada profissional aqui, eles são importantes. Eles são importantes, eles são uma equipe, eles são importantes para eles fazer essa montagem, que é o espetáculo, que vai nos deliciar, que vai nos levar para a fantasia, que vai nos fazer refletir. Cada profissional dessa área aqui, tá bom? Então, vamos lá. O cenógrafo, ele desenha o cenário e ele vai criar o ambiente em que vai acontecer a história. Ele vai, antes dos atores estarem em cima, antes dos atores, das atrizes se vestirem, comporem seus personagens através das roupas, do figurino, o cenógrafo vai ambientalizar o palco, tá certo? Legal, né, gente? E o figurinista? O que faz o figurinista? Vocês já ouviram falar nesse profissional? Figurinista? Gente, o figurinista, ele desenha um modelo de roupa que cada ator vai usar. Vocês imaginam que legal esse profissional aí? Claro que ele tem acesso ao texto da peça, ele vai ler a peça, porque é através dessa leitura que ele vai entrar no mundo dos personagens e, a partir daí, ele vai desenhar o modelo de roupa que cada ator vai usar, do protagonista ao antagonista, do personagem principal ao vilão. É ele que vai desenhar as roupas, certo? Vocês imaginem que, por exemplo, novela, se a personagem principal, a atriz que faz o personagem principal do texto, ela coloca uma tiara, como já aconteceu, uma tiara diferente, um turbante na cabeça. Isso aí foi criado por quem? Foi criado pelo figurinista. Ele que vai desenhar o modelo de roupa, tudo que vai estar ali na parte de vestuário dessas personagens. Gente, é de todos os personagens. Imagina o trabalho que ele tem
para desenhar roupa para todos os personagens de um filme, de uma novela, de um seriado, tá certo? Então, que fica aí guardado na nossa cabecinha a importância do figurinista dentro do espetáculo, certo? Tem outra pessoa bem importante, meus amados, é o iluminador. O que faz o iluminador? Ele vai escolher a hora e o lugar que vai ter a luz e qual é a cor da luz. Olha só nessa imagem que a tia colocou para vocês olharem, amadinhos. Aí nós temos luzes azul, amarela, né? Então, essas luzes aí, quem escolhe tudo isso aí é o iluminador. Ele que escolhe também a hora que vai aparecer cada luz dessa. Agora é a vez da luz azul, agora é a vez da luz amarela, agora o palco fica escuro, agora o palco fica claro. Tudo isso aí é o iluminador, certo? Temos também o sonoplasta. Gente, esse nome é diferente, né? Sonoplasta. A gente vai pensar em quê quando a gente lê essa palavra? Hein? Diga a vocês aqui, o sonoplasta, ele é responsável pela trilha sonora da peça. Pela trilha sonora da novela, pelas trilhas sonoras, pelas músicas que vão nos envolver, vão compor também esse envolvimento, essa fantasia da gente. Tanto é, amados, que às vezes numa novela, num seriado, num filme, aquela música ali fica marcada, não é? Porque quando você ouve a música, você já lembra da cena que você assistiu no filme, tipo Titanic, quando passa aquela música, a gente já lembra logo do Titanic, daquele amor grandioso dos personagens principais. Numa novela, num seriado, na Chiquitita, tudo isso aí a gente já reporta a música, né? Quando a gente ouve a música, a gente já pensa nos personagens, nos lembra os personagens, as situações vividas. Muito importante também o papel do sonoplasta. Ele é responsável pela trilha sonora da peça. Temos aqui o contra-regra. Contra-regra, né, gente? Tem um programa de televisão, de auditório, que às vezes, a gente até vê os meninos puxando atrás do palco, sai quando monta, quando dentro do espetáculo da televisão vai apresentar alguma coisa, tipo, vamos dizer assim, tipo dança, e vai ter uma cadeira, na dança vai ter uma cadeira lá. Aí o contra-regra que faz essa parte, ele vai botar a cadeira, depois ele puxa a cadeira, né? Quem ajuda os atores atrás do palco, quem muda o cenário, às vezes é um cenário de festa, aí ele vai e coloca o cenário, terminou a festa, ele puxa o cenário, e fica sendo usado aquele mesmo palco, certo? E agora, meus amados, vamos para o coreógrafo. Coreógrafo, geralmente nas escolas, o coreógrafo é a própria professora, certo? Geralmente a professora também faz função de quase tudo isso aqui quando a gente monta um espetáculozinho, uma sketch na escola, né? No Dia das Mães, no Dia dos Pais, enfim. Então, assim, o coreógrafo é o responsável pela dança. Quando a peça tem dança, claro, né, amados? Ele é quem é responsável, ele é quem cria os movimentos que os atores farão. Ele é quem vai dizer o passo, né? Na escola a gente chama, faz esse passinho aqui, na nossa linguagem, né, gente? Então, é o coreógrafo que é responsável pela dança. No espetáculo de teatro, amadinho, se nessa peça tiver o quê? Se nessa peça tiver dança, tá bom? Então, meus amados, aqui a gente vai ver, eu trouxe para você aqui um trechinho, algumas cenas de Pluft, o Fantasminhas. Essa é uma peça que vocês já conhecem, porque nós tem algumas escolas que tem um livro de teatro e tem a peça Pluft, o Fantasminha. E tem algumas escolas também, que as professoras, que as meninas já até ensinaram alguns pedaços dessa peça com vocês, tá certo? Então vamos ler um trechinho dessa peça aí, vamos ler aqui uma cena dessa peça. Pluft e Fantasminhas. Primeiro a gente vai ver aqui, só um resumo, falar um pouquinho dessa peça, antes da gente ir para a cena, tá certo? Olha só. É uma peça de teatro infantil. Quem escreveu essa peça, Pluft, o Fantasminha, foi a Maria Clara Machado. Ela escreveu em 1955. Conta a história do rapto de uma menina, que é a Maribel. Essa menina foi raptada pelo pirata Perna de Pau. E era um pirata, meus amados, muito malvado. Foi o que ela fez. Escondida no sótão
de uma velha casa, ela conhece uma família de fantasmas. E ela faz amizade com o Pluft, um fantasminha que tem medo de gente. Olha que coisa mais surreal, não é? Essa meninazinha, a Maribel, ela tem medo de fantasma. Perdão, gente, é o Pluft que tem medo de gente, né? Que é o fantasminha que ela vai conhecer quando ela está escondida nesse sótão aí de uma casa bem antiga já. Em 1961, essa peça foi transformada em filme por essa pessoa que vocês estão vendo aí, a Romain Lesage, me perdoe aí, tá, amados? E em 1975, ela virou uma minissérie da TV, que foi produzida pela Rede Globo e pela TV Educativa, tá certo? Mas o barato que a professora quer chamar a atenção de vocês aqui é para o próprio enredo da peça, é para a própria historinha da peça, né? Essa menina Maribel, que ela foi raptada pelo pirata Perna de Pau. Essa menina se escondeu no sótão de uma casa velha. Vocês imaginem assim, fantasia na cabeça de vocês, uma casa velha. E lá nessa casa velha, ela conhece uma família de fantasma. E ela faz amizade com um fantasminha. O nome do fantasminha é Pluft. Agora, detalhe, gente. Esse fantasminha, ele tem medo de gente, tá bom? É um fantasminha que tem medo de gente. Meus amados, olha só, quando que essa peça foi escrita? Olha só, 1955. Como essa peça aí é um clássico da nossa literatura, que a gente pode chamar dessa forma, ainda hoje sobrevive, ainda hoje são lidos nas escolas, são ensinadas nos teatros, porque é uma coisa boa, uma coisa que tem sentido, é uma coisa surreal, é uma coisa que vai mexer com o imaginário das crianças, tá bom? Isso é uma coisa pertinente também ao público infantil, tá bom? Vamos ver aqui os personagens. Quais são os personagens que a gente vai encontrar dentro dessa peça aí? Olha só, gente. Os atores, né? Vão fazer os personagens. Tem Pluft, que é o fantasminha. O personagem Pluft é o fantasminha. Tem a Maribel, que é a neta do Capitão Bonança. Quem já leu o livro vai estar bem íntimo desses personagens que a tia está falando. Tem o tio Gerúndio, que é o marinheiro fantasma. Outro personagem é a mãe do Pluft, que é a mãe fantasma. Tem a prima Bolha, que é a agente da polícia secretíssima fantasma. Tem o Xisto, que é o primo fantasma. Tem o Julião, que é o marinheiro. Tem o João, que é o marinheiro. Tem Sebastião, também é o marinheiro. Perna de Pau, que é o marinheiro pirata. Tem o Capitão Bonança, que é o capitão. Naftalina Vaporosa, que é a esposa do tio Gerúndio. Olha, gente, Naftalina é o nome dela. Naftalina Vaporosa, que é a esposa do tio Gerúndio. Então, meus amados, como é uma peça grande, essa peça aqui, quando a gente faz nas escolas, o que acontece? Nós fazemos o quê? Nós adaptamos, a gente pega só uma cena dessa peça, mas aí o narrador vai contando. Uma professora fica sendo a narradora lá e vai contando para vocês que estão na plateia, vocês que estão assistindo, saiba do que aquela cena ali está falando. Vai contextualizar vocês, certo? Então, nós temos aqui os personagens. Geralmente, quando a gente faz, aí fica aquela coisa. Eu quero ser o Pluft, eu quero ser o tio, eu quero ser o capitão. Tal. Tudo isso aí é envolvente, gente, para a gente trabalhar esse gênero de texto, tá certo? Olha só. Vamos aqui à cena da peça. Vocês estão vendo ali Pluft, o fantasminha, vocês estão vendo o fantasminha? Olha só o que é que o Pluft fala. Ontem passou lá embaixo, perto do mar, e eu vi. Aí a mãe dele fala, viu o quê, Pluft? Responde, vi gente, mamãe, só pode ser 3. Aí a mãe dele, e você teve medo? Muito, mamãe. A mãe vai e fala para ele, você é bobo, Pluft. Gente, aqui tem medo de fantasma. E não fantasma que tem medo de gente. Aí o Pluftzinho vai dizer, mas eu tenho. Certo? A mãe, se seu pai fosse vivo, Pluft, você apanharia uma surra com esse medo bobo. Qualquer dia deste, eu vou te levar lá ao mundo para vê-los de perto, Pluft. Aí o Pluft fala, ao mundo, mamãe? É, ao mundo, lá embaixo, na cidade. Aí o Pluft, muito agitado, vai até a janela e dá uma pausa, dá uma parada. Não, não, não. Eu não acredito em gente. Pronto. Aí a mãe dele disse, vai sim. E acabará com estas bobagens. São histórias demais que o tio Gerúndio conta para você.
Olha que textinho mais legal, gente, de ser ensinado. E fácil também, não é? Fácil da gente montar isso aí na escola, quando a gente voltar. Então, amadinhos, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos conversar um pouquinho mais com a participação de vocês mais efetiva aqui sobre esse texto, sobre essa cena, tá certo? A professora está aqui, mas aí você aí sentado no sofá, você aí na sua casa, já com seu material, você pode ler com a professora e responder. A tia vai dar um tempinho aqui para você dizer, na sua cabecinha mesmo, eu marcaria essa questão, marcaria essa letra, tá certo, amados? Então, vamos lá? Do pequeno trecho lido, o que é que nós podemos inferir? O que é que nós podemos entender desse textinho aí que a professora leu para vocês? A letra A diz assim, olha, a mãe do fantasminha coloca medo nele. Será que isso aconteceu? A mãe do Pluft colocou medo no Pluft? Então, vamos ver as outras alternativas. A letra B. A letra B relata a história de um menino medroso. Está relatando aí toda a história de um menino medroso, gente? Essa peça? Esse texto? Letra C. Trata-se do medo que temos dos fantasmas. Letra D. Conta a história de um fantasminha que tem medo de gente. Qual alternativa vocês colocariam aí, meus amados? Letra A, B, C ou D? Nós temos aqui a resposta correta em que esse trecho aí, esse trechinho lido aí, está contando pra gente a história de um menino, de um fantasminha que tem medo de gente. Por que é engraçada essa peça, gente? Porque geralmente é o contrário. Nós é que temos medo de fantasma, de seres assim, né, extraterrestres. Nós é que temos medo dessas coisas. E na peça, nessa peça aí, é o fantasminha que tem medo da gente. Mas a autora, a gente pode fazer também, amados, divagando aqui um pouquinho, que tá dando para ter medo de gente mesmo. Tá dando para a gente ter medo das pessoas hoje, não é verdade? Então, ela não estava, de fato, tão errada assim. Até os fantasmas estão com medo da gente, porque a gente está muito mal. Então, vamos lá. Que explicação a mãe do Pluft... Ih, gente, já botei a resposta, perdão. Que explicação a mãe do Pluft dá para que ele não tenha medo de gente? Qual é a explicação que ela dá para o Pluft não ter medo de gente? Que ela fala para ele, Pluft, os fantasmas são superiores. Ou ela diz, as pessoas é que tinham medo dos fantasmas. Ela explica para ele, Pluft, não é a gente que tem medo dele, é eles que têm medo da gente. Só que o fantasminha, como toda criança, tem uma sabedoria espiritual muito grande. E ele já estava na vanguarda, ele já estava antevendo, né, que isso iria acontecer. Letra C. Os fantasmas não podiam ter medo de nada, o fantasminha iria virar gente. Então, nós temos aqui, gente, como correta a letra B de bola. As pessoas é que tinham medo de fantasma. Isso foi a explicação que a mãe dele deu para ele. A terceira questão, quantos e quais são os personagens atuantes desta cena? Nós temos aqui 2 personagens, que são Fantasminha e sua mãe, nessa cena, tá bom? Quais das alternativas abaixo dão ideia de lugar? Gente, dá ideia de lugar. Olha aqui, ó, mundo, lá embaixo e na cidade. Essa questão aí tá bem fácil da gente observar. Quinta questão, na conversa da mãe com o Pluft, o fantasminha, podemos perceber qual sentimento ele nutre pelas pessoas. Qual é o sentimento que ele nutre pelas pessoas, gente? Perdão. É o de temor, né? O sentimento que ele tem em relação a gente é de temor. Ele tem medo das pessoas. A sexta questão, ao saber da intenção da mãe de levá-lo ao mundo, o Pluft, ele reage. O que é que ele fala? Ele diz assim, ao mundo, mamãe? Que efeito tem o uso dos sinais de exclamação após a interrogação? A gente está querendo saber qual é o efeito de sentido que tem os sinais de exclamação, porque a gente já sabe que o sinal de exclamação, ele comunica uma emoção, não é verdade? Então, eu tenho aqui de renunciador, tá certo, amadinhos? Ele está, ao mesmo tempo que ele pergunta, ele se assusta e ele não quer, ele está renunciando a esse convite, a essa coisa da mãe dele, ok? Na fala de Pluft, não, eu não acredito em gente, pronto. Que efeito tem a repetição do não, quando ele fala não? Olha só, meus, é ratificar o pensamento dele com relação às pessoas. É confirmar o pensamento dele em relação às pessoas, tá bom?
Qual a opinião da mãe em relação ao medo do seu filho? A gente já falou sobre isso aqui, não foi? Olha só, ele é um bobo. Os humanos aqui têm medo dos fantasmas. Então a mãe dele acha surreal ele ter medo de gente, né? Meus amados, o que foi que nós estudamos hoje? A leitura do texto Tempo para Tudo, que é um texto bíblico que faz a gente refletir e a gente transformar, né? E a transformação é o que a professora sempre fala. A transformação, meus amados, tem que ser para melhor, tá? Se eu estou vivendo à frente, se eu sou criança e quero me comportar como adulto, mesmo nas coisas mais elementares, que são os trajes, então esse textinho vem aí para nos dar um esclarecimento, para chamar a nossa atenção, que tem tempo para tudo na vida. Tem até tempo de ser criança. Vamos aproveitar que esse é o menor tempo que a gente tem. Amadinho, vocês vão passar o resto da vida sendo adultos. Então, esse tempo, que ele é efêmero, aproveitem esse tempo, tá certo? Então, nós estudamos esse texto, nós estudamos o gênero textual, teatro, né? A gente confabulou, a gente viu uma pequena peça aí do Pluft, o Fantasminhas, a gente leu, nós brincamos um pouquinho com isso aí. Compreensão e interpretação textual, quando a gente vai fazer inferência e quando a gente volta ao texto para responder algumas questões, tá certo? Meus amados, obrigada. Obrigada, em primeiro lugar, a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de servir. Obrigada a vocês que estão interagindo, que estão de forma maravilhosa, vocês estão interagindo com a gente. E pedir aos amadinhos que não estão interagindo, que eles procurem assistir as aulas na TV, ver as aulas nas salas virtuais. É muito importante, meus amados, para a aprendizagem de vocês. Está terminando, vai dar tudo certo, tá bom? Beijo no coração e até mais. Bom dia, meus amados. Voltei. Como é que tá vocês? Continuam bem, né? Te desejo aqui a vocês um dia cheio de luz, um dia cheio de paz, um dia cheio de inocência. Hoje, sexta-feira, nós vamos fazer aula de língua portuguesa, professora Sanilde Macedo. E eu trouxe aqui um texto para vocês maravilhoso. Meus amados, como eu digo, vocês não podem passar a vida sem ler esse texto que a professora trouxe para vocês aqui hoje. Tá certo? Vamos lá? Hora da leitura. Vamos lá. A tia trouxe um texto, a professora trouxe um texto aqui para a gente refletir sobre a escola. Aqui o texto nos chama a atenção, o título desse texto é A Escola, um Ambiente Especial. Agora eu pergunto a vocês, a escola de vocês é um ambiente especial? É especial estar na escola de vocês? Tá bom? Vamos ler o texto e a gente vai saber um pouquinho do que é que o texto está falando, para depois que a gente terminar de ler o texto, a gente pensar se a gente concorda ou se a gente discorda. Concorda ou sem corda, tá bom? Aí vai ser, cada um vai ter uma ideia, cada um vai debater, cada um vai discutir com os familiares, com quem estiver perto de você. Escutem também a opinião da pessoa que está perto de vocês, ou o papai, ou a mamãe, ou o seu irmãozinho, para ver se eles têm a mesma ideia que você. Tá bom? Vamos ler o texto? Vamos lá? Escola, um ambiente especial. A escola é especial porque é um ambiente de muito aprendizado. É nela que passamos boa parte da nossa vida, que formamos amizades e descobrimos a importância do conhecimento. A escola precisa oferecer condições para que haja harmonia e aprendizado. É nela que descobrimos o valor da cidadania, conhecendo a história dos povos e fazendo projeto para uma vida melhor. A escola deve ser exemplo de cidadania, um ambiente limpo, com lixeira sempre por perto. Deve haver respeito entre professor e aluno, alunos e alunos, regras a serem cumpridas, solidariedade e harmonia. Na escola, nos sentimos um pouco em casa. Por quê? Além de estarmos com amigos e estudarmos com eles,
Também brincamos um pouco em atividades recreativas. O recreio é a nossa querida hora do lanche. A escola é direito de todos, embora nem todas as crianças estejam nela. E nem todas possuam material e espaço de qualidade. O ideal é que a escola seja um ambiente que ajude o ser humano a cada dia ser mais humano e consciente de sua responsabilidade por tudo que faz. Na escola, também convivemos com muitas pessoas. A escola deve ser sempre um lugar agradável, onde as pessoas são companheiras umas das outras. Esse texto foi tirado aí, gente, está aí a fonte, viu? Sucesso, Ética e Cidadania, 2019. Então, meus amados, o que vocês acharam do texto? Vocês acham que é isso mesmo que o texto falou? Que a escola é especial porque é lugar onde a gente aprende conhece sobre todo mundo, conhece a história dos povos, que a gente aprende a exercitar a nossa cidadania. Vocês acham também isso da escola? O que vocês acham que precisa para a escola ficar melhor? E também qual é a sua contribuição para que a nossa escola fique cada vez melhor? Tá bom? Isso é uma coisa para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente pontuar e para a gente colocar também dentro da escola, para as nossas professoras, para os nossos diretores. Tia, eu acho que a escola fica melhor assim. Que aí as professoras e as diretoras vão ver como é que a gente consegue viabilizar para ficar melhor ainda para vocês, tá certo? Vamos para cá, vamos refletir um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre o texto? Então, o primeiro questionamento fala assim, ó. Quais as causas que levam a escola a ser especial? Eu pergunto a vocês, meus amados, entre a letra A, B, C e D, o que vocês colocam? Tempinho aí para pensar, para ler as alternativas. Então, a causa que leva a escola a ser especial é porque é um ambiente de aprendizado e descobrimos a importância do conhecimento. Dentro da escola, gente, é que a gente vai aprender como é importante o conhecimento, que o conhecimento é uma ferramenta de libertação, tá certo? Libertação de quê, meus amados? Libertação da ignorância. 2. Vamos ver de novo com a professora? Em qual das afirmativas abaixo encontramos uma consequência? Vamos lá? A letra A fala assim, ó. Se na escola houver boas condições, haverá harmonia e aprendizado. Gente, aqui eu não tenho uma consequência, não. Aqui eu tenho uma condição. Qual é a condição que ele coloca? Ele coloca assim, ó. Se na escola houver boas condições, haverá harmonia e aprendizado. Mas se não tiver, não haverá. Aqui eu não tenho uma consequência, eu tenho uma condição. Na letra B, na escola, haverá boas condições e também harmonia e aprendizado. Aqui eu tenho uma consequência? Não, meus amados. Aqui eu tenho uma adição. Na escola, haverá isso, mais isso, mais isso. Eu tenho uma adição, tá certo? Na letra C, na escola, haverá ou harmonia ou aprendizado. Eu tenho uma consequência aí? Não tenho, meus amados. Aqui eu tenho uma alternativa, ou isso ou aquilo, certo? Então, só pode ser a letra D. A escola deve ser um lugar tão agradável, mas tão agradável, que as pessoas se sintam bem em estar ali. Olha o tão aí, gente. Tão que? Vai ser tão isso que a consequência vai ser as pessoas se sentirem bem em estar ali. Tudo bem, meus amados? Tá fácil aí, tá bom? Vamos continuar. Me ajudem. Terceira questão. Fala assim, ó. E eu quero vocês aí, quero vocês lendo primeiro do que eu. Marque a alternativa que estabelece relação de causa. Qual é a causa? Nem todas as crianças estão na escola, uma vez que eles faltam oportunidade. Letra B. A escola é direito de todas as crianças, embora nem todas tenham acesso. Gente, lembre que eu estou procurando uma causa, tá bom? C. Quando a escola for direito de todos,
Todos terão acesso. O quando aqui, amadinho, já me dá a ideia de tempo, né? Eu quero uma causa. Se a escola for direito de todos, todos terão acesso. Aqui eu tenho novamente uma condição, né? Então, qual a resposta correta? Eu tenho aí a letra A e a letra B. Eu vou ficar com a letra A. Nem todas as crianças estão na escola. A causa, uma vez que lhes falta oportunidade, qual é a causa das crianças não estarem na escola? Uma vez que lhes falta oportunidade. Tudo bem? Meus amados, vocês imaginem aqui que a tia está estabelecendo a relação de causa, a relação de consequência. E se vocês observarem direito, às vezes eu nem sei todas as conjunções, né? Mas eu estou me valendo de quê? Da leitura do texto, tá certo? De aprender a ler o texto. Porque pela leitura do texto, muitas vezes, amadinhos, eu acerto a questão. E eu apreendo o que está querendo dizer aquilo ali, tá certo? Releia o texto e identifique o humor do texto. Olha só, nós acabamos de ver ali na aula passada um trecho da cena, né, da peça de teatro Pluft e o Fantasminha. E aqui a gente colocou esse pequeno textinho de novo, trechozinho, Pluft. Ontem passou lá embaixo, perto do mar, e eu vi. A mãe dele fala, viu o quê, Pluft? Vi gente, mamãe, só pode ser 3. E você teve medo? Muito, mamãe. Você é bobo, Pluft. Gente, aqui tem medo de fantasma. E não fantasma que tem medo de gente. Mas eu tenho. E olha só, meus amados, o que, que a gente vai ver aqui? O humor do texto está onde? O humor do texto está no fato de o fantasminha ter medo de gente, pois normalmente ocorre o contrário. Nós é que temos medo de fantasmas, nós é que temos medo do desconhecido. E o fantasminha tem medo de gente. Leia o texto a seguir e responda. Vamos ler o texto? Está dando para vocês verem aí, meus amados? Está dando para vocês lerem aí, meus amadinhos? Vamos lá ler com a tia? É isso aí. Fica sentado aí, sem fazer nada, enquanto eu arrasto nossos móveis pesados, levanto nossos tapetes pesados. Vocês estão vendo aí ela, né, gente? Está trabalhando, está vendo o tapete aí, está vendo o sofá. O que ela está dizendo que vai fazer? Vai arrastar os móveis pesados, vai levantar os tapetes para varrer embaixo, vai espanar o tapete, espanar o sofá, não é isso? Aí o que ele fala? Tá bem, Elga. O que ele está pensando? Olha só, o balãozinho de pensamento. Ele fala, que mulher, ela não quer que eu machuque as costas. Então, amados, vocês acham que é isso mesmo? Ele está perguntando assim, ó, o que a Elga pretendia ao dirigir sua fala ao marido? Aí vamos voltar aqui de novo para a gente mastigar bem esse quadrinho aqui. O que ela está dizendo? Ela diz assim, ela olha para ele e diz assim, é isso aí, fica sentada aí, sem fazer nada, enquanto eu arrasto nossos móveis pesados e levanto nossos tapetes pesados. E aí, gente, tem mais uma série de coisas que ela vai fazer, né, como dona de casa. Vai limpar o tapete, fazer um montão de outras coisas. E ele sentado ali, ó, de boa no sofá. Diz assim, tá bem, Elga. Aí a pergunta é o seguinte, o que a Elga pretendia ao dirigir sua fala ao marido? Vocês acham que ela está sendo o quê, gente? A Elga aí, ela está sendo irônica. Aí nós temos um discurso de ironia, tá certo? Nós temos um discurso de ironia. Por quê? Porque, na realidade, se vocês colocarem... É só a gente colocar empatia, né, meus amados? A gente colocar na gente, na mãe da gente. A mãe ali fazendo tudo e o pai sentado. Até esse serviço pesado, até o serviço pesado ela está fazendo, que é arrastar os móveis, tirar o tapete, tudo, e ele ali de boa. E olha só que é interessante, que o pensamento dele, gente, ele diz assim, que mulher, ela não quer que eu machuque as costas. Aí você pode pensar, e a Elga pode machucar as costas dela, né? Então, vamos lá.
O que a Elga pretendia ao dirigir a fala ao marido? Ela destaca o comportamento preguiçoso do marido. Ela, na realidade, ela está ironizando, porque, na realidade, gente, ela queria que ele tirasse o bumbum do sofá e fosse ajudar ela ali nas coisas. Puxasse o móvel enquanto ela varria, enrolasse o tapete enquanto ela varria. Vocês estão entendendo? Então, assim, nas menores coisas, gente, a gente pode fazer uma leitura que vá muito além do que está escrito. Gente, aqui nós estamos fazendo o quê? Nós estamos inferindo, tá certo? Porque não está dizendo no texto que ela está chamando ele de preguiçoso. Não está dizendo no texto que ela está criticando ele. Isso aí nós estamos fazendo o quê? Nós estamos inferindo. Inferindo por quê? Porque é uma situação do dia a dia, não é verdade? Uma situação do dia a dia, onde requer um outro comportamento dele, certo? E ele está ali de boa, pensando que ela não quer que ele faça as coisas para não machucar as costas dele. Isso aí, meus amados, também a gente pode colocar outra coisa, a gente pode colocar, fazer uma leitura um pouquinho mais na frente, pensar, poxa vida, olha como ele está sendo egoísta, amadinhos. Está sendo egoísta por quê? Porque ele está ali sentadinho, está vendo ela fazer tudo e ele não se mexe, não faz nada. Não é verdade? Então, ele está pensando só nele. Ele não está pensando nela. Poxa, ela está ali trabalhando, arrastando o sofá pesado, vai rolar o tapete e eu aqui, podendo ajudar. Aí eu pergunto a vocês, já aconteceu isso com vocês? Algumas vezes vocês estão de boa, você está vendo a mãe de você fazer uma coisa, a irmã fazer outra, e vocês ali de boa, sentados, sem fazer nada, só assistindo, muitas vezes ainda criticando. A gente colocando essa situação aí, amados, é bom que a gente reflita mesmo, tá certo? E olha só, é isso aí, de novo, fica sentado aí sem fazer nada, enquanto eu arrasto os nossos móveis pesados e levanto nossos tapetes pesados. Tá bem, Elga. Que mulher, ela não quer que eu machuque as costas. Por que a fala de Elga é irônica? A gente meio que já respondeu, né, meus amados? Por que a fala dela é irônica? Constitui uma ironia porque ela fala uma coisa e ela tem uma intenção oposta, querendo que seu marido que ele não permaneça imóvel, né? Mas que ele ajude nas tarefas domésticas. Então, a ironia, essa figura de linguagem, ela consiste em você dizer uma coisa, mas pensando outra. É uma coisa que eu sempre falo, na questão na questão dessa figura de linguagem, meus amados, você dizer uma coisa e você pensar outra. Eu sempre digo para os meninos, quando a gente está na sala de aula, eu digo assim, gente, é como se você visse a sua colega chegar com penteado novo, aí você diz assim, poxa, teu cabelo está lindo, mas se eu fosse tu, dava um corte. É ironia, se o cabelo está lindo, não precisa dar um corte. Eu sempre dou esse exemplo para os meus amadinhos. E aqui, gente, da mesma forma, ela está dizendo uma coisa, mas ela está com outra intenção, está querendo dizer outra, está pensando em outra coisa. É nisso que consiste essa figura de linguagem, tá certo? Vamos aqui, outro. Pontuação. Vamos ver aqui, meus amados, a gente vai estudar agora aqui o uso da vírgula no vocativo. O uso da vírgula no vocativo. Quando é que eu uso? Ó, sempre que eu usar o vocativo, vou colocar uma vírgula. E o que é o vocativo? O vocativo, gente, é de invocar, é de chamar, é de invocar, é de chamar, tá certo? Quando eu quero chamar a atenção de uma pessoa, eu chamo o nome dela. Ei, fulano, vírgula. Aí digo o que eu quero dizer, tá certo? A tia trouxe aqui para a gente dar uma olhada, vejam só. Pontuação do vocativo. O chamamento. Releia. A mãe diz assim, viu o quê? Vi pluft. Vi gente, mamãe, vi gente. Aí ele vai colocar em relevo o nome da mãe dele, né? Ele, vi gente, vírgula, mamãe. Só pode ser 3. E você teve medo? Muito, mamãe. Você é bobo, pluft. Gente aqui tem medo de fantasma. E não fantasma que tem medo de gente. Meus amados, vocês estão observando aí que eu utilizei a vírgula 1, 2, 3 vezes aí para o vocativo, que eu invoquei o nome do personagem 3 vezes. Olha só. Quando eu boto aqui, viu o quê? Vírgula, pluft, que eu estou chamando. Olha novamente, vi gente, vírgula, mamãe, pluft, mamãe.
Onde mais? Muito, vírgula, mamãe. Então, eu tenho os vocativos aqui. A invocação aqui, certo? Aqui novamente, ó, Amadilson. Você é bobo, vírgula, pluft. Estou chamando a atenção dele, né? Estou colocando o nome dele em relevo. Estou chamando. Você é bobo, pluft. Então, toda vez que acontecer dessa forma, vai ser um vocativo e eu uso a vírgula. Tudo certo? Olha só. Pluft. Mamãe. Mamãe novamente. E pluft. Tá certo aí? As palavras destacadas servem para chamar uma pessoa ou chamar a atenção dela, no caso, pluft e mamãe. Tá certo, gente? Releia observando os sinais de pontuação e responda. O que há antes da palavra mamãe? Circule. Gente, aí tem pluft. Vigente, mamãe. O que que tem antes da palavra mamãe? Nós temos a vírgula aí, não é, amados? Olha só. Temos a vírgula. Vocativo, né? B. O que há depois da palavra pluft? Circule. A mãe fala, pluft, você é bobo. O que que tem depois da palavra pluft? Eu tenho uma vírgula também, não é isso, gente? Sinalizando que toda vez eu separo o vocativo, separo com uma vírgula. Leiam aí, amadinhos. Leiam o que que tem aí, essa atenção aí. Dê uma lida aí. Tá passando, não. Não tá rodando, não, teu bicho. Vamos lá? O termo empregado para chamar alguém ou para chamar a atenção da pessoa com quem se está falando recebe o nome de vocativo. O vocativo é sempre separado por vírgula. O vocativo é sempre separado por vírgula. Então, meus amados, o termo empregado aí para chamar alguém ou para chamar a atenção da pessoa com quem a gente está falando recebe o nome de vocativo. Quem é o vocativo aí? Quem é que eu estou invocando aí? Quem é que eu estou chamando aí? É mamãe. Vigente, mamãe. O pluft está chamando a mamãe dele. E na letra B, a mãe fala pluft, chamando o filho, né? Chamando o fantasminha. Pluft, você é bobo. O termo que eu vou empregar mais uma vez, meus amados, para fixar bem na cabecinha de vocês. O termo empregado para chamar alguém ou para chamar a atenção da pessoa com quem eu estou falando recebe o nome de vocativo. Quem é o vocativo aí na letra A? É mamãe. Quem é o vocativo aí na letra B? É pluft. Eu estou separando o vocativo com qual pontuação? Qual é o sinal de pontuação que eu estou separando o vocativo? É a vírgula. Então, amados, o vocativo eu separo por vírgula. Vamos ver mais um pouquinho aqui de vocativo. Vocativo é o termo que serve somente para chamar, invocar um ser, podendo vir precedido de interjeição e caracterizando-se pela entoação exclamativa, certo? Ah, Deus, me ajude. Olha a exclamação aí, gente, porque a gente já sabe que o ponto de exclamação, ele comunica uma emoção. Ó, meu santo, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Você vê aí, gente, outro ponto de exclamação aí, sinalizando aí uma emoção de renunciamento, uma emoção de que, poxa vida, fez alguma coisa que se arrependeu. Mas aí no texto, ó, meu santo, o que foi que eu fiz? Está dizendo, eu me arrependi? Não está dizendo. O que eu posso inferir aí... Mas eu posso inferir que há uma sinalização de arrependimento. Ó, meu santo, o que foi que eu fiz? Vamos lá? E o vocativo está separando aí, ó, meu santo, está separando com quem? Com a vírgula. E o que é o vocativo? É um chamamento. Ó, meu santo. Primeiro ele chama, depois ele diz, que foi que eu fiz? Na próxima, amigas, vamos à praia. Tenho novamente o vocativo. Quem é que eu estou chamando aí? São as amigas. Amigas, vamos à praia.
Na próxima, queridos alunos, olhem aqui. Qual é o vocativo aí, meus amados? É queridos alunos, eu estou chamando, eu estou invocando. Aí é o quê? Vocativo. Eu separo o vocativo da frase com qual sinal de pontuação? Com a vírgula. Novamente, amigas, vamos à praia. Vocativo, amigas. Estou separando com o quê? Com a vírgula. Ó, meu santo, o que foi que eu fiz? Quem é o vocativo? Ó, meu santo, estou separando com o quê? Com a vírgula. Deus, me ajude. Quem é que eu estou chamando? Chamando Deus. Quem é o vocativo? Deus. Estou separando o vocativo da frase com o quê? Qual o sinal? Com a vírgula. Então, tá aí. As palavras em destaque foram usadas para dirigir-se ao interlocutor como forma de invocá-lo ou chamá-lo. Certo, gente? Então, essas palavras destacadas eu chamo de quê? De vocativo. Amadinhos, será se está claro para vocês o que é um vocativo e como é que eu separo, qual é a pontuação que eu separo o vocativo do restante da frase? É a vírgula, né? Olha que legal. Eu tenho aqui a imagem 1 e a imagem 2. O que fala assim? Mãe só tem uma. Ele vai direto aqui, ele está fazendo uma afirmação, o meninozinho vai direto aqui, mãe só tem uma. Tudo bem? E na 2, ele parece que ele está falando, mãe, só tem uma, não é verdade? Olha só a vírgula, olha a diferença que faz, meus amados, no sentido de compreensão, né? Olha a diferença que faz de compreensão e de quê? É sentido mesmo, né? De interpretação. Mãe só tem uma e mãe só tem uma. Olha que legal isso aqui. Justifique o uso da vírgula no segundo quadrinho. Olha, ele quer que eu justifique aqui, ó. Mãe, só tem uma, né? O que diz? A palavra mãe é um vocativo, ou seja, é um chamamento e deve ser separado por vírgula. A palavra mãe não faz parte de uma enumeração. A palavra mãe é uma explicação, por isso está separada por vírgula. E D. A palavra mãe está entre duas orações. Perdoe, gente. A palavra mãe está entre duas orações. O que vocês acham? Para eu justificar essa vírgula aqui, eu coloco A, B, C ou D. Meus amados, vocês vão escolher aqui a alternativa. A tia já falou nesse instante, não foi? A tia acabou de explicar nesse instante, não foi? Agora a bola está com vocês. Vocês marcariam letra A, B, C ou D. Ele quer saber por que eu usei a vírgula aqui, ó, no segundo quadrinho. Por que eu utilizei essa vírgula? A palavra mãe é um vocativo. Vocativo, ou seja, um chamamento deve ser separado por vírgula. A palavra mãe deve ser separada por vírgula. Por quê? Porque é um vocativo. Eu estou chamando. É como se a minha mãe tivesse mandado eu pegar alguma coisa na geladeira. Menino, traz ali uma pimenta, um pimentão, uma pimenta. Aí ele diz o quê? Ele diz assim, mãe, só tem uma, ou só tem um do objeto que a senhora mandou eu pegar. Vocês estão compreendendo, meus amados, aqui? Tá certo? Então, diferentemente, podemos inferir que a fala da primeira imagem, podemos inferir na fala dessa imagem agora aqui, meus amados, podemos inferir o quê? Diferentemente de tios, amigos, avós, mãe, só temos uma. Amados, está se reportando agora essa daqui, tá? Imagem 1, tá certo? Aí na B fala o quê? Das coisas que a mãe mandou buscar, só tem uma. Não existe diferença entre um texto 1 e o texto 2. Letra D. O que muda o sentido do texto são as aspas. Vocês acham que as aspas mudam o sentido? Não, né, gente? As aspas aqui estão só representando a fala do menino, né? A fala do menino. A letra C, não existe diferença entre um texto 1 e o texto 2. Se você observar na questão das palavras, aqui tem mãe e aqui tem mãe. Só, todas as palavras são iguais. Mas o que ele está dizendo aqui? Que não existe diferença de um texto 1. Existe diferença sim, meus amados, existe muita diferença, tá certo? B, das coisas que a mãe mandou buscar, só tem uma. Isso aqui eu vou ver no texto 2. E ele está querendo saber do texto 1. Aí o texto 1 está querendo dizer o quê? Eu posso inferir o quê? Que o menino está dizendo assim, ó, diferentemente de tio, que eu tenho um tio A, parte da minha mãe, parte do meu pai,
Diferentemente dos amigos, que eu tenho amigos da escola, amigos do clube, amigos da rua, do vizinho, diferentemente dos avós, que eu tenho os avós por parte de pai, os avós por parte de mãe, tenho 4. Mãe, eu só tenho uma, tá? Então, vocês pegam... Olha que legal isso aqui, amados, tá certo? Leia a tirinha a seguir e responda. Hamlet, quando você se casar e tiver sua própria casa, você deve estar sempre em guarda contra o inimigo oculto. Pai falando. Eles invadirão sua casa, comendo e bebendo e pegando seu dinheiro e seus bens, a menos que você tenha muito cuidado. Quem são essas pessoas, papai? Eles se chamam parentes. Identifique os vocativos utilizados na tirinha. Quais são os vocativos que eu encontro aí, meus amados? Eu encontro aqui, ó, Hamlet, separando com o quê? Com a vírgula. Tem outro vocativo? Eu encontro ali, ó, quem são essas pessoas? Papai, tá chamando o pai dele, chamando a atenção do pai dele, né? Quem são essas pessoas, papai? Aí o pai dele fala o quê? São os parentes, tá bom? Olha só, explique o uso das vírgulas após Hamlet, no primeiro quadrinho. Aqui, meu amado, por que eu usei a vírgula em Hamlet, primeiro quadrinho? E após papai, aqui. Por que eu usei vírgula aqui e usei vírgula aqui, depois, aqui, ó? Por quê? Essas palavras são vocativos. São chamamentos, são vocativos, são chamamentos, ok? E o uso da vírgula é obrigatório para separar. Pois bem, meus amados, o que foi que nós estudamos hoje? A leitura do texto, escola, um ambiente especial. Estudamos interpretação e compreensão do texto. Interpretação e compreensão desse texto aqui. O que mais? Nós estudamos também a relação de causa e consequência. E estudamos efeitos de humor e de ironia. E o uso das vírgulas no vocativo. Espero que vocês tenham entendido, tá certo? E obrigada. Obrigada em primeiro lugar a Deus, mais uma vez, pela oportunidade que nós temos de servir. Tá? Obrigada a vocês pela interação. Queria hoje aqui mandar um beijo de forma bem especial para os meus amadinhos e as amadinhas do Colégio Bezerra de Menezes, Escola Municipal Bezerra de Menezes, tá bom? Agradecer por vocês estarem junto com a professora, junto conosco lá, pegando as tarefas, fazendo as atividades, perguntando, interagindo. Muito obrigada. E estender também o agradecimento a todos que estão fazendo isso. Pedir aos alunos que, porventura, não estejam acompanhando, que se unam a nós. Está terminando e está bem legal, gente, tá bom? Beijo no coração de vocês. Bom dia, alunos e alunas da Rede Municipal de Teresina, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson e a gente vai estudar em matemática no 5º ano problemas de multiplicação de números racionais, tá certo? Então hoje a gente vai estudar e retomar o nosso assunto de multiplicação de números racionais. Nós vamos ver aí problemas também, então fica ligadinho aí que hoje a gente vai ver aí várias coisas importantes, tá bom? Então para a gente começar, a gente vai utilizar o nosso material de hoje, que é o quê? A borracha, o lápis e o caderno. Então, vamos lá rapidinho pegar esse material para a gente poder iniciar a aula de hoje, tá certo? Então, antes de mais nada, tá certo? Eu queria mandar um abraço aí especial, certo? A todos os alunos, aos meus alunos da Escola Moacir Madeira Campos que estão me assistindo, tá bom? Um abraço a todos e estou com muita saudade de vocês, tá certo? E aí, conseguiram pegar o material? Já estão todos no ponto aí? Então, vamos aí à nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje consiste em quê? Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números racionais, cuja representação decimal é finita, com multiplicador natural e divisor natural é diferente de zero, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmo. Então, a gente vai ver aí vários algoritmos, vários cálculos mentais, mas a gente tem que ter o quê? Principalmente a tabuada na cabeça, tá? Então, nós temos aí que estar com a tabuada bem elaborada para podermos aí estar vivos, aí, estar bem treinados e estar craque aí, certo? Nesse assunto, tá bom? Então, como nós vamos ver os números racionais, eu vou revisar com vocês algumas coisas e o conceito, né, de números racionais, justamente para poder a gente aprender bem aí essa parte, tá bom? Então, números racionais
é formado por todos os elementos que podem ser inscritos na forma de fração. Assim, se o número pode ser representado por uma fração, então ele é um número racional. Então, toda vez que eu ver uma fração, ela é um número racional, certo? Então, toda vez que a gente vê essa fração, ela é um número racional e as frações estão sempre na nossa vida, tanto na forma de fração como em outras formas também, ele é um número racional, que a gente vai ver aí mais à frente, tá bom? Então, vamos ver aí. Então, os números que podem ser aí escritos na forma de fração. As próprias frações, né, no caso, os números inteiros, os decimais finitos, todos são escritos nas formas de fração, mas tem as suas discrepâncias, que é como eu te falei. A fração é uma divisão, certo? Entre números. E nessa divisão nós podemos ter números inteiros e decimais finitos por enquanto, tá? Que são aqueles decimais que têm o resto zero, certo? Eles são exatos, tá bom? Então, vai terminar com o resto zero, nunca vai sobrar resto de nada nos números decimais finitos. E os números decimais são aqueles lá que eu falei com vocês, que tem as vírgulas, que tem a parte inteira e a parte não inteira, que são os décimos lá que vai ter depois da vírgula, tá bom? Então, esses aí são números decimais que todos esses aqui englobados são números racionais, tá bom? E os números inteiros nada mais é que uma fração dividida, certo? E exata, sem ter número decimal, sem faltar uma parte no resto que seja menor que o divisor para a gente poder ter um número decimal. Por exemplo, 4 sobre 2. 4 dividido por 2 vai dar igual a 2, vai dar um número inteiro, então ele também é um número racional, tá bom? Então, aí exemplos aí para vocês estarem aí se situando, tá bom? Em relação a isso, tá bom? Como eu falei também na aula anterior, eu trouxe aqui as imagens novamente para vocês verem aonde mais ou menos eles são encontrados na nossa vida. Tem mais imagens, tem várias coisas. Já pensou, por exemplo, esse caminhão aqui, ele não tivesse com essa distância aqui, ele não tivesse essa placa, com esse número aqui, com essa vírgula aqui, e ele, por exemplo, fosse 4 metros de altura. Vocês acham que não ia acontecer um acidente e ele ia quebrar essa ponte? Não é não? Ia ser ruim, né? Então, é por isso que é muito importante ter esses números decimais na nossa vida, justamente para eles verem, calcularem perfeitamente, certo, os valores, para poder você estar sabendo aí quanto é que é realmente cada coisa. Porque já pensou ele tá aí com um pouquinho acima e quebrar sem saber? Né? Mesmo aqui o preço, ó, R$ 4,58, você vai lá para comprar e leva só R$ 4,00. Você acha que você vai comprar? Não, né? Que vai faltar aí esses restantes dos valores. Então, é muito importante saber, certo, dos números decimais. É muito importante vocês estarem aí atentos aos números decimais para poder estar aí resolvendo várias questões, tá bom? Então, os números decimais, eles podem aparecer em diversos locais. Não só aqui, por exemplo, quando você vai comprar um tecido, quando você vai trocar um dinheiro, quando você vai receber a nota da sua prova, certo? E vários outros lugares, tá bom? Até para encher também um copo de água, algumas coisas assim que tem marcações, você também utiliza os números decimais, tá certo? Então, a multiplicação, né, no caso que é o assunto que a gente vai estudar hoje, que é a nossa multiplicação, ela é uma das 4 operações básicas da aritmética e consiste em adicionar, né, na adição de sucessivas de um mesmo número produzindo um resultado. Então, o que acontece? A gente vai adicionar vários números, como eu já falei para vocês, tá bom? Um com o outro até chegar ao resultado. Vai depender de quantas vezes ele quer que eu adicione esse número. Por exemplo, 3 vezes 4. Então, eu vou adicionar o 4 3 vezes. Então, 4 mais 4 mais 4 para dar aquele resultado que vocês estão esperando. Então, 3 vezes 4, no caso, 4 3 vezes. 1, 2, 3, 4 uma vez. 5, 6, 7, 8 duas vezes. 9, 10, 11, 12, 3 vezes. Então, 3 vezes 4, 12. Por isso que é 12. Tá certo? Então, é melhor a gente aprender a tabela da multiplicação para não ficar contando nos dedos e fica feio, né não? Então, aprender a tabela da multiplicação. A multiplicação, né, no caso, entre números decimais, que é o que a gente vai estudar mesmo hoje, ela pode ser realizada de duas formas. Podemos operar de maneira semelhante à da multiplicação, que é o que a gente vai fazer, o que a gente vai mais usar, tá? De 2 números inteiros, somando ao final a quantidade de casas decimais dos 2 números e colocando as no resultado. Ou
a gente pode estar aí somando, tá certo? Esses números, tá bom? Para poder aí dar esse resultado, tá certo? Então, nós podemos o quê? Nós podemos multiplicar eles, né? E ao final colocar as casas da direita para a esquerda, ou podemos aí fazer somando esses números, tá bom? Então, nós temos aí duas possibilidades de se fazer esses valores, tá? Então, para a gente poder aprender mais e treinar um pouco, eu separei para vocês aqui duas questões para a gente poder aí treinar e eu explicar novamente como é que se faz essa multiplicação, porque vai ser muito importante para a gente resolver aí nossos problemas posteriormente. Então, ó, eu tenho aí duas multiplicações, que é 42,4 vezes 5 e 53,06 vezes 3. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai para o quadro agora, vamos resolver essas questões para a gente estar aí bem inteirado, certo, do assunto. Então, bora lá. Letra A, 42,4 vezes 5. E a letra B, 53,06 vezes 3, tá bom? Então, bora lá fazer a primeira. Vamos armar a conta como se estivesse resolvendo a multiplicação normal. 42,4 vezes o número 5, né? Bora lá. Então, vamos resolver como se fosse a multiplicação normal e após a gente vai adicionar, certo? As vírgulas. Então, bora lá. 5 vezes 4, né? 5 vezes o 4. Ou 4 vezes o 5. Então, 4 vezes o 5, ó. 5, 10, 15, 20. Então, vai dar o número 20. Por isso que é bom a gente aprender a tabuada. 2 vezes 5, 10, né? Mais 2, 12. Por que isso? Porque a gente multiplica primeiro, depois soma. É uma multiplicação normal. Não vamos multiplicar a vírgula, deixa a vírgula lá. Então, 12. 2, sobe uma dezena para lá. Agora, 4 vezes 5 novamente. 4 vezes 5 é 20, como a gente já falou. Como tem um lá em cima, vamos somar, vai ficar 21. Então, nós temos 21.2120. Agora, nós vamos ver a vírgula, não é isso? Então, bora lá. Temos quantas casas aqui? Uma. Então, uma aqui. Então, nós vamos colocar a vírgula depois. Então, ficou o quê? 212,0. Esse zero, pessoal, ele pode existir ou não. Porque como está zerado, né? Está zerado aqui, tá? Eu não posso... eles chamam, certo? Esse zero aqui, ele não tem valor nenhum, tá? Então, se ele não tem valor nenhum, eu posso deixar a conta assim ou colocar ela só o 212 inteiro, já que não tem nenhuma parte decimal, tá bom? Então, por isso que nós temos aí valores inteiros também, tá? Então, bora lá. A nossa próxima. A nossa próxima, como eu falei para vocês, a segunda opção é o quê? Eu somar os valores, tá? Se eu não vou multiplicar, eu posso somar todos os valores. Quando eu vou somar, eu coloco vírgula debaixo de vírgula e número debaixo de número. Então, bora somar aqui os três de uma vez. Então, a próxima é o quê? 53,06 somado 3 vezes. Estão vendo aí, ó, que é número debaixo de número e vírgula debaixo de vírgula. A multiplicação não é a soma várias vezes, então eu vou somar os 53,06 3 vezes. Então, bora lá. 6 mais 6 dá 12. 12 mais 6, 18. Vai. 1 mais 0, 0. 1 mais 0, 0. 1 mais 0... Quer dizer, desculpa. 1 mais 0, 1. 1 mais 0, 1. 1 mais 0, 1. Vírgula debaixo de vírgula, a vírgula continua, tá? Então, bora lá. 3 mais 3, 6. Mais 3 dá 9. 5 mais 5 dá 10. Mais 5 vai dar 15. Então, dá 159, certo? Vírgula 18. Então, 159,18. Então, ó, vocês viram que nós fizemos dois exemplos e é assim que a gente vai fazer, certo? As nossas multiplicações por números decimais, tá bom? Então, essa aqui é a parte da conta que a gente faz. Ou a gente pega e multiplica e na hora do resultado confere quantas casas tem para poder passar, né, isso para a resposta, sempre aí da direita para a esquerda, tá bom? Ou
Ou a gente vai fazer o quê? Ou a gente vai pegar e somar todos os números. Aqui só vai dar certo, né? Só vai ser bom quando eu tiver números menores. Quando eu tiver números maiores, tipo 7, 8, 9, vai ficar muito complicado. Então é bom aprender aí a multiplicação e aprender o primeiro modo, que é o nosso modo que a gente vai mais utilizar. Tá certo? Deu certinho aí? Apagar o quadro aqui. Para a gente agora poder ver algumas coisas. A gente já viu aí, já revisou resolver, né, os números decimais. Agora a gente vai ver aí como é que se faz os problemas envolvendo números decimais, não é isso? Então, antes disso, a gente vai ter aí o nosso scriptzinho para a gente poder resolver os números decimais. Então, vamos ver como é que se resolve os números decimais. Vamos lá? Primeiramente, o número decimal, ele se resolve com ler o problema no mínimo 2 vezes, identificar a palavra-chave, armar a operação, encontrar o resultado e formular a resposta. Como assim? Porque ler o problema no mínimo 2 vezes? Porque a gente tem que ler o problema, certo? Justamente para a gente poder identificar, tá certo? Quais são as dicas dos problemas, quais são aquela parte que vocês vão encontrar, certo? Para poder aí estar lendo bem, não ter nenhuma dúvida, certo? Enquanto é isso. Identificar a palavra-chave nada mais é que o quê? Depois que você leu bem, você vai ter as pistas e pegar aquelas pistas e saber qual é a operação que você vai utilizar. Se é adição, subtração, multiplicação ou divisão, tá? Armar a operação quer saber armar a conta. Vocês viram que número decimais, a gente arma a conta, certo? Se a gente for armar uma adição, a gente bota vírgula debaixo de vírgula e número debaixo de número. Na multiplicação, a gente faz todo aquele processo que a gente fez agora. Encontrar o resultado. Então, depois disso, a gente encontra o resultado, né? E, ao final, a gente lê a pergunta novamente e formula a nossa resposta para a gente responder bem o problema, porque todo problema tem que ter uma solução, então tem que ter uma resposta, né, colocada lá. Não esqueçam de colocar a resposta, tá bom? Então, sempre a gente faz assim, certo? Então, já que a gente já viu toda a nossa problemática, a gente vai agora, né, ver alguns exemplos para a gente poder aí treinar um pouco, tá bom? Então, bora lá. Sabrina comprou 6 chocolates ao valor de R$ 1,75 cada. Quanto Sabrina gastou? Então, leiam novamente, vão fazendo aí direitinho, vão pensando aí em qual conta utilizar, qual operação utilizar, certo? Que já eu trago a resposta para vocês, tá certo? Então, vão fazendo aí rapidinho para a gente poder aí resolver juntos já. Vamos lá? E aí, já conseguiram resolver? Já estão craques mesmo aí? Se não, vamos resolver juntos agora. Então, o que ele disse? Sabrina comprou 6 chocolates ao valor de R$ 1,75 cada. Quanto Sabrina gastou? Se ela comprou esses chocolates, né? Ela comprou 6 a R$ 1,75. Então, ela vai o quê? Ela comprou várias vezes. Então ela comprou vários. Então, vezes. Então, é multiplicação. Então, o que a gente vai fazer? Ela comprou 6 chocolates, não é isso? 6 chocolates vezes o valor deles, que é R$ 1,75. E a gente vai saber agora qual foi o valor que ela gastou com esse chocolate. Então, bora lá. 6 vezes 1,75. Então, agora vamos armar a nossa conta, não é isso? Então, bora lá. 1,75, né, que é a nossa multiplicação, vezes 6. Então, vamos lá resolver. 6 vezes 5. Se eu não sei quanto é 6 vezes 5, o que a gente faz? A gente utiliza a tabuada, que é de 6 em 6, pessoal. Então, vamos fazer a tabuada aqui de lado, para a gente poder ir decorando aqui. Então, 6 vezes 1 é 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5 vai dar 30. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7 vai dar igual a 40.
2. Professor, por que você fez até o 7? Gente, é o seguinte, é uma dicasinha que a gente faz para você fazer a tabuada do lado até o número maior que você vai multiplicar. Por exemplo, ó, aqui, qual é o número maior que tem? É o número 7. Então, a gente vai fazer até aqui, porque não vai aparecer uma multiplicação maior que ele. Então, a gente faz só até lá. Viram aí? Então, mais uma dicasinha para vocês. Então, bora lá. 6 vezes 5. Vamos olhar aqui quanto é 6 vezes 5. 30. Então, 0 vai o número 3 lá para cima. Não é isso? Então, bora lá. 6 vezes 7. 42. Se eu tenho o número 42, eu multipliquei, depois, se tem um número em cima, eu vou somar. Então, multiplico primeiro, depois somo. 42 mais 3 vai dar 45 e vai o número 4 lá para cima. Então, eu vou multiplicar primeiro, depois que eu somo. Então, bora lá. 1 vezes 6 vai dar 6, né? Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. 6. 6 vezes 1, 6 mais 4 vai dar o número 10. Agora, o que a gente faz? A gente vai pegar o quê? A gente vai pegar o número, certo? Ver quantas vírgulas tem, tanto no multiplicando quanto no multiplicador, e colocar aqui no nosso resultado. Bora lá? Então, vamos lá. Tem quantas vírgulas? Eu tenho uma vírgula, quer dizer, um número depois da vírgula, 2 números depois da vírgula. Então, vamos lá. Da direita aqui para a esquerda, né? Nessa sequência aqui, ó. Nós vamos lá. Um número, 2 números e a vírgula. Então, ela gastou aí, no caso, né? R$10,50. Tá bom? Aí eu posso utilizar o 0, como eu falei, ou não. Tá bom? Certo? Vai depender aí de vocês. Mas, no caso, como é dinheiro, é bom a gente utilizar, que é para saber que é 50 centavos. Tá certo? Depois a gente vai ver mais na frente o que essa nomenclatura diz. E aí a gente faz direitinho. Tá bom? Deu para entender como é que faz? Multiplica primeiro, depois coloca os números. Tá certo? Quer dizer, desculpa, coloca... conta quantas casas tem depois da vírgula e coloca na nossa resposta. Tá certo? Deu para entender aí? Então, agora vamos formular lá a nossa resposta lá no quadro. Vamos lá? Vamos ler nossa questão novamente e vamos para lá. Vamos lá. Sabrina comprou 6 chocolates ao valor, certo, de R$ 1,75 cada. Quanto Sabrina gastou? Então, Sabrina gastou R$10,50. Não foi isso? Deu para entender direitinho? Então, craques aí. Então, vamos aí agora para a nossa próxima questão. Vamos lá? Dona Maria foi ao supermercado e comprou 7 quilos de carne. Se o quilo da carne estava custando R$ 22,80, quanto ficou a compra de Dona Maria? Então, leiam a questão novamente, tá certo? Vamos tentar aí direitinho para a gente poder, certo, resolver essas questões direitinho, tá bom? Então, tentem, façam toda aquela sequência, tá certo? Vejam direitinho como é que faz, tá bom? Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês resolverem e já já eu trago a resposta para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Pensem primeiro, leiam de novo, formulem a resposta, tá? Vejam qual é a palavra-chave, resolvam. Depois, peguem o valor, né, como é o número decimal. Depois, leiam novamente e formulem a resposta de vocês. Lembrem lá daquela sequência. E aí, já conseguiram resolver? Estou vendo que alguns não conseguiram ainda, estão muito lentos. Vamos lá, apressar o dedinho, que tá tudo certo. Tá certo? E aí, conseguiram resolver? Sim, não é isso? Alguns não conseguiram, mas vamos resolver junto lá. Então, bora lá. Dona Maria foi ao supermercado e comprou 7 quilos de carne. Se o quilo da carne estava custando R$ 22,80, quanto ficou a compra de Dona Maria? Então, bora lá. Ela disse que comprou 7 quilos de carne, né? 7 quilos de carne. Só que o valor de 1 quilo de carne, certo, é R$ 22,80. Então, ele quer saber quanto tem 7 quilos. Então, bora lá. Se 1 quilo de carne é 22, vezes... Olha, então a conta é de multiplicação. Então, vezes 7 é que a gente vai saber o valor que ela gastou.
Né? Isso ela comprou logo a carne para a semana todinha e tudo mais, para deixar lá no ponto na geladeira. Então vamos saber quanto é que ela gastou aí. Então a conta seria o quê? 7 vezes 22,80. Não é isso? Que é R$ 22,80, que foi o que ela gastou aí com a carne dela. Com 1 quilo de carne só. Tá caro, não tá não? É o jeito. Então bora lá. Vamos agora armar a conta. 22,80 vezes 7. Não é isso? Então, ó. Aí, 22,80 vezes 7. Então, o que a gente faz? Sempre, pessoal, se eu não estiver sabendo direitinho como é que é a tabuada, não estiver sabendo de cabeça, eu vou lá e faço a minha tabuada do lado. Aí, como eu dedico para vocês, ó, nós só vamos precisar fazer a tabuada até o número 8, que é o número maior que tem em cima. Então, bora lá? Então, vamos lá. 7 vezes 1 é igual a 7. 7 vezes 2 é igual a 14, né? Contando de 7 em 7 fica bem mais fácil. 7 vezes 3 é igual a 21. 7 vezes 4 é igual a 28. 7 vezes 5 é igual a 35. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49. E 7 vezes 8, 56. Certo? Então, até aqui tá bom, porque era o último lá. Beleza? Então, vamos agora resolver nossa conta. 7 vezes 0. Ah, professor, não tem 7 vezes 0 aqui e agora? Mas é só lembrar que todo número multiplicado por 0 é 0. Então, 7 vezes 0 vai continuar sendo 0. Vamos lá. 7 vezes 8. Vamos procurar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 vezes 8, certo? Vai ser 56. Então, vamos lá. Eu tenho um 6 aqui, né? E vou colocar o 5 lá para cima, justamente porque não podemos colocar duas casas lá, não é isso? Então, vamos colocar os decimais para cima. Agora, o que a gente faz? A gente multiplica primeiro, depois que soma. Mesma coisa como a gente estivesse fazendo a multiplicação normal. Então, vamos lá. 2 vezes 7, né? Ou 7 vezes 2 é 14. Então, vamos lá. 14 com mais 5, 15, 16, 17, 18, 19. Então, vai dar 19. Certo? E vai 1 lá para cima. 2 vezes 7 é a mesma coisa, que dá 14. Não é isso? Então, 14 com mais 1 que está lá em cima vai dar 15. Não é isso? Agora, nós vamos o quê? Nós vamos pegar as casas que estão depois da vírgula, tá certo? E vamos colocar na nossa resposta sempre seguindo essa sequência aqui, ó. Sempre daqui de trás para frente, tá bom? Então, bora lá. Quantas casas tem? Eu tenho uma e tenho duas casas. Só tenho duas casas aqui. Então, vamos lá. 1, 2. Pronto. 159,60. Então, ela gastou o quê? Quanto é que é 7 quilos de carne? 159,60. Tá certo? Então, ela gastou aí um dinheirão com carne, viu? As coisas estão caras. Gastou um dinheirão com carne para poder resolver. Então, vamos voltar para o quadro aí para a gente poder formular aí a nossa resposta. Vamos lá? Então, Dona Maria foi ao supermercado e comprou 7 quilos de carne. Se o quilo da carne estava custando R$ 22,80, quanto ficou a compra de Dona Maria? Então, ficou R$ 159,60. Ok? Deu para entender direitinho? Então, vamos aí passar para a nossa próxima questão. Vamos lá? Uma pista de ciclismo tem como extensão 12,43 km. Se o ciclista percorrer 5 voltas nessa pista, quantos quilômetros ele irá percorrer? Então, aí, ó. Ele irá percorrer 5 voltas na pista, quantos quilômetros irá percorrer? Então, gente, vamos tentar aí rapidinho. Vamos aí pensar um pouco aí para ver se dá certo. Tá certo? Vejam aí direitinho. Vamos lá. Vejam se tá tudo certo. Tá bom? Confiram aquela sequência que eu mandei para vocês, para que vocês possam estar aí resolvendo tudo bem direitinho, para a gente poder aí tá ficando craque nesse assunto, tá bom? E aí, conseguiram resolver? Já tem gente que resolveu de cabeça, tem gente que ainda está pensando, tá muito fácil, tá muito difícil, tá? Então,
vamos aí resolver para a gente poder aí tá craques aí nesse assunto, tá bom? Então, bora lá? Então, vamos lá. Uma pista de ciclismo tem como extensão 12,43 km. Se o ciclista percorre 5 voltas nessa pista, quantos quilômetros ele irá percorrer? Tá? Então, bora lá. Então, vamos ver quantos quilômetros ele irá percorrer aí. Então, se a pista tem 12,43 quilômetros, né? Uma volta só. 5 voltas é vezes, né? Então, quantas vezes? Então, já é multiplicação. Então, já estamos armando a conta aqui com a multiplicação vezes 5 voltas. Então, agora vamos armar aqui, porque a gente não sabe qual é o valor disso aqui. Então, vamos armar essa conta aí. Vamos lá? Então, 12,43 vezes 5. Então, vamos ver aí. Primeira coisa que a gente faz é fazer a tabuada de 5. Só que 5 é de 5 em 5 e é muito bom para a gente fazer. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, a gente vai pegar a tabuada e fazer até o número maior. No caso aqui, até o número 4. Tá? Então, tá bom demais, não é isso? Então, vamos lá. 5 vezes 1 dá igual a 5. 5 vezes 2 dá igual a 10. 5 vezes 3, 15. E 5 vezes 4, né? 20. Toda vez que for armar a conta, é só pegar o número que está lá e ir somando ele com ele até ver quantas vezes somou. Então, de 5 em 5, tá bom? Lembrem disso aí. Vamos resolver a nossa conta normal e depois é que a gente vai usar a vírgula, tá bom? Então, vamos resolver como se não tivesse a vírgula. Vamos lá. 5 vezes 3, vamos olhar aqui. 15, perfeito. E vai um lá para cima, né? Para a gente poder fazer. Então, a gente multiplica primeiro, depois a gente soma. Então, vamos lá. 4 vezes 5 vai dar 20. Mais um lá em cima vai dar o nosso número 21. Tá bom? Aí desce um embaixo e eleva o 2. Não é isso? Então, vamos lá. 2 vezes 5 vai ser o número 10. Tá certo? Já temos o 2 lá em cima, então 10 mais 2 vai dar 12 e vai 1 lá para cima de novo. Não é isso? 5 vezes 1 é o próprio 5, mais 1 vai ser 6. Então, como é que a gente vai fazer aqui agora? Eu tenho esse número aqui, 6.215, a gente vai transformar ele agora no número decimal que já está. O que a gente faz? Vê quantas casas tem depois da vírgula e coloca no nosso resultado, sempre seguindo essa aqui de trás para frente. Não é isso? Então, bora lá. Vamos ver aqui. Eu tenho uma e tenho 2 casas. Então, aqui vai ser uma, vai ser 2 casas. Então, a vírgula vai estar aqui, não é isso? Então, no caso, eu vou ter o quê? Eu vou ter 62,15, não é isso? Então, temos 62,15 quilômetros, né? Então, ó, para a gente poder resolver, recapitulando aqui, a gente multiplica primeiro, depois vê quantas casas depois da vírgula a gente tem e coloca elas de trás para frente na nossa resposta, para a gente não errar, tá certo? Deu para entender direitinho? Deu, não é isso? Então, vamos aqui agora voltar para o quadro para a gente aí fazer a nossa resposta, tá bom? Vamos lá? Então, vamos lá. Uma pista de ciclismo tem como extensão de 12,43 km. Se o ciclista percorrer 5 voltas nessa pista, quantos quilômetros ele irá percorrer? Então, ele irá percorrer 62,15 quilômetros, tá? Então, gente, ó, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, tá certo? Hoje a gente trabalhou problemas de números racionais e de números decimais, né? Que é uma parte dos números racionais, tá bom? Ensinei para vocês como é que vai resolver, como é que vai fazer essa multiplicação, tá certo? Então, gente, ó, espero que tenham gostado, tá bom? Fiquem em casa, fiquem bem, tá certo? E não desistam, tá certo? E essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau!